Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fabiano e eu ensino esquadrias de alumínio. Hoje eu vou introduzir uma aula um pouco mais avançada. Então é a nossa primeira aula sobre folgas e descontos para você aplicar nas esquadrias de alumínio. Se você entender essa aula e o princípio que eu vou compartilhar com você, já vai cair bastante a sua barreira e a sua dificuldade em relação a aplicar folgas e descontos. Preciso dar uma introdução, que é uma introdução rápida, mas que eu consiga colocar todo mundo que está na aula na mesma página. Quando a gente trabalha com esquadrias de alumínio, a gente geralmente, uma das nossas ferramentas é o catálogo. Dentro do catálogo do seu fornecedor da sua região, ali vai estar especificado as linhas com as quais ele trabalha. Indiferente da linha que ele trabalhar, essa linha ela vai se encaixar dentro de uma bitola de milímetros. Então, quando eu falo sobre linha 16, quer dizer que a maioria dos perfis tem 16 milímetros. Quando eu falo de uma linha 25, quer dizer que a maioria dos perfis tem 25 milímetros. Quando eu falo de uma linha 30, quer dizer que a maioria da bitola dos perfis tem 30 milímetros. Vamos pegar duas linhas famosas para a gente entender. A linha Suprema, ela é uma linha Suprema 25. Por quê? Porque a maioria dos perfis da linha Suprema se encaixa dentro da bitola de 25 milímetros. Vamos pensar agora numa linha superior, uma linha de alto padrão, linha Gold. A linha Gold ela tem 32 milímetros, ela está mais perto da bitola linha 30. Então a gente costuma vender e apresentar também para os nossos clientes a linha Gold como a nova linha 30. Então ela está dentro da bitola, certo? Partindo desse princípio de bitolas, você então entende que de repente eu posso criar, como alguns fornecedores criam. Atualmente nós temos mais de 72 linhas de esquadrias no mercado. Muitas dessas linhas são linhas exclusivas que eu não posso nem ensinar sem autorização. Então, essas linhas exclusivas só podem ser comercializadas pela empresa que desenvolveu, direitos autorais. Só que quando ela vai desenvolver, vamos pensar numa linha Smart 2.5. O nome da linha Smart 2.5, referência 25 milímetros. Então, só para que você consiga entender como que isso funciona. Linha não sei o que 32 milímetros. Linha não sei o que 42 milímetros, tá? Encaixando dentro dessa bitola que eu estou explicando para você. Tá? Estamos entendidos aí nesse ponto? Comenta para mim aqui, usa o chat aí, só para mim ter aí uma referência se você está entendendo essa explicação inicial, essa introdução. Legal, entendi, estou entendendo, certo. Vamos para o segundo ponto, então. Quando eu vou aplicar, eu vou usar primeiro tipologias, vamos lá. Imagina que nós vamos fazer uma janela duas folhas, e essa janela duas folhas eu tenho ela na linha 16, tenho ela na linha 25, tenho ela na linha Suprema, tenho ela na linha Gold. Então, cobre algumas linhas aí. Só que, quando eu vou fazer essa janela essa janela duas folhas, vai se aplicar uma folga e desconto nela. Então a gente precisa usar uma linha que ao final eu vou te dar uma tabela de folga e desconto, e com essa tabela você vai conseguir aplicar no mínimo em 4 tipos de tipologia diferente, tá bom? Então fica comigo e acompanha esse raciocínio que ao final você vai ter aprendido um pouco mais sobre essa questão de folgas e descontos. Eu vou começar a fazer anotações para a gente seguir um padrão aqui. Então vamos lá. Vamos começar assim, ó. Eu vou fazer o desenho, só para a gente ter uma noção, não liga muito se estiver torto ou reto, mas basicamente isso aqui é uma requadração de uma janela. Vamos dizer que essa janela aqui é uma janela duas folhas. E vamos também levar em consideração que essa janela duas folhas, os perfis, eu vou já te dar um pouquinho mais avançado, isso aqui mais mastigado. Então, os perfis que nós vamos utilizar na janela duas folhas, a maioria deles dá para utilizar na porta-balcão duas folhas também. Logo, basicamente nós conseguimos aplicar quase as mesmas folgas e descontos
fazendo apenas um pequeno ajuste, a gente já consegue fazer isso. Mas vamos para esse princípio aqui, ó. Janela duas folhas é tipologia. Então, vai ter uma folha para cá e vai ter uma folha para cá, certo? Então, quando eu aplicar folgas e descontos na janela duas folhas, eu também consigo aplicar em uma tipologia diferente. Presta atenção agora. Mesmo material, e vamos pensar em linha suprema. O mesmo material e eu vou agora só trocar o trilho de cima e o trilho de baixo, de 2 para 3. Estou colocando um trilho a mais. Eu não estou mexendo em folga e desconto, estou mexendo em largura de trilho. Estou colocando um trilho a mais, para que eu consiga colocar mais uma folha atrás dessa aqui. Então, ó, imagina que tem 3 trilhos e atrás dessa folha aqui vai essa folha. Agora eu tenho aqui já uma outra tipologia, que pode ser uma janela duas folhas com tela, porque eu coloquei mais uma folha atrás, ou também eu posso transformar isso daqui em uma veneziana de 3 folhas, porque eu tenho 1, 2, 3. Então eu colocaria uma folha de veneziana aqui, uma outra folha de veneziana ventilada aqui, e essa aqui seria uma folha de vidro. Então eu teria aqui, só com esse padrãozinho aqui, eu teria 3 tipologias diferentes. O mais legal disso é o quê? É que a mesma folga e desconto que eu aplicar nas duas folhas, eu vou aplicar nas duas folhas com tela e eu vou aplicar na veneziana 3 folhas. Por quê? Porque se você perceber isso que eu estou te explicando, quando eu mudo a tipologia, eu só acrescento mais uma folha no mesmo tamanho. Essa folha é no mesmo tamanho dessa, ela vai atrás. Logo, isso não vai diferenciar na hora de eu cortar o material, porque o material dessa folha eu vou cortar no mesmo tamanho dessa folha aqui. Então aqui eu consigo, com uma fórmula de folga e desconto, eu consigo fazer 3 tipologias diferentes. Com o trilho de 2 folhas, eu consigo fazer a 2 folhas. Quando eu mudo o trilho de baixo e o trilho de cima, eu não altero as folgas, são as mesmas folgas, estou alterando só o trilho de baixo e o trilho de cima de 2 para 3, tá? E aí eu consigo acrescentar mais uma folha. Então eu tenho uma janela, 2 folhas com tela mosquiteira. Ou eu tenho uma veneziana de 3 folhas. Uma folha com paleta cega, uma folha com paleta ventilada e uma folha de vidro. Legal? Então, o que eu estou querendo dizer para você é que quando eu faço a estrutura, pessoal, do quadro da linha suprema, não importa se é 2 folhas, se é 3 folhas, se é 4 folhas. Isso não importa, isso não vai alterar a folga, porque aí a folga, tanto da altura dos perfis de altura quanto dos perfis de largura, serão aplicadas as mesmas folgas. No de 2 folhas, no de 4 folhas, veneziana 2 folhas, 4 folhas, veneziana ou portas também. Então tudo que você for fazer na linha suprema, quando você vai fazer a estrutura principal, que seria perfil de altura, trilho e trilho, isso aqui sempre vai aplicar a mesma folga indiferente do modelo, tá bom? Então vamos começar primeiro falando sobre janelas e venezianas, e aí depois, quando a gente for falar sobre portas, vai ter uma alteração, porque o trilho de baixo sempre será um pouquinho menor. Mas aguenta aí, para a gente não misturar muito o assunto e a gente entender um pouquinho sobre dimensões. Vamos lá, vamos pensar agora aqui sobre dimensões. Então, ó, eu vou pegar aqui para você e eu vou mostrar alguns perfis diferentes, mas que têm o mesmo tamanho, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui então esse perfil aqui, ó. Esse daqui é o SU 003, ele pode ser usado na janela 2 folhas, tá? Então essa altura dele, ó, daqui até aqui, essa altura dele tem 26 total, certo? Só que daqui, ó, desse risco para baixo aqui, tem 13, certo? Então presta atenção nesses 13 aqui. Agora vamos pegar a altura de uma janela diferente, uma janela 3 folhas. Esse daqui seria então o perfil para uma janela 3 folhas, o SU 012. Mas presta atenção aqui, ó, daqui
até aqui, ó, os mesmos 13. Qual que é esse perfil? Esse perfil de altura. Então, indiferente se é 2 folhas, 3 folhas, ele vai ter a mesma dimensão quando se aplicar as folgas e os descontos. Vamos um pouquinho mais além, para o nosso exemplo ficar o mais completo possível. E vamos aqui também usar o nosso modelinho da nosso trilho 4 folhas aqui, ó, que também é usado em integrada, janela 4 folhas de correr, janela porta 4 folhas. Então esse daqui é o SU 123. Essa abinha dele aqui, ó, vai ter os mesmos 13. Então eu estou falando para você de um perfil que tem a mesma dimensão. Aqui, ó, perfil tem a mesma dimensão para janela 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas. Porta-balcão, mesma coisa, essas alturas não vão mudar. Então, logo, se essas alturas não vão mudar, quando eu for aplicar a folga aqui e aqui para cortar o trilho, indiferente se é 2, 3, 4 folhas, vai ser a mesma folga aplicada para isso aqui. Conseguiu entender até aqui? Então, aqui eu estou desmistificando para você, explicando o padrão de como é formada as linhas e como é aplicada as fórmulas. Então, se você tiver a fórmula para cortar uma janela 2 folhas, os trilhos e a altura, essa mesma fórmula para cortar os trilhos e a altura da janela 2 folhas é a mesma fórmula que você vai usar para cortar a janela 3 folhas, para cortar a janela 4 folhas. Então, vamos colocar essa fórmula aqui só para a gente começar a introduzir fórmula. Então, aqui, ó, eu vou escrever ela, tá? Deixa eu ver se eu tenho ela anotada aqui. Porque quando a gente vai fazer conta e essas paradas ao vivo, sempre dá ruim, né? A gente fala uma coisa, anota outra. Então, eu já deixei ela aqui separadinha. Então, vamos lá. Nosso exemplo prático, nós vamos usar também aqui, vamos usar também uma medida para a gente aplicar, tá? Então, vamos pensar que a medida é 1000 milímetros, né? Por 1200. Então, é 1000 de altura por 1200 de largura. Tá. Quando eu for aplicar a fórmula, e aí eu queria muito que você anotasse isso, depois você pode rever a aula, pausar, pegar um bloquinho de notas no celular, anotar ou num papel. O importante é você não perder isso, porque isso daqui você vai utilizar muito dentro da linha suprema e também depois a gente pode passar outras linhas. Vamos lá. A altura do quadro. Então vamos imaginar aqui que a minha janela tem 1000. Então, se eu for cortar isso daqui, esse perfil de altura, eu não vou aplicar folga alguma, porque se a minha janela tem 1000, eu dou um corte reto e ele tem que me dar 1000. Então, seria assim. Vamos colocar assim, ó. Primeira fórmula. Altura do quadro é igual a 1000. Por quê? Porque eu não vou aplicar fórmula nenhuma. Então, toda a altura aqui eu vou cortar com 1000. A altura do quadro, corto com 1000. Esse é o primeiro corte que eu dou aqui, 1000. Agora, na hora que eu for cortar o trilho de cima e o trilho de baixo, eu preciso dar uma folga nesse trilho de cima e nesse trilho de baixo. Então, logo, eu vou colocar aqui, ó, largura do quadro menos 26 milímetros. Que aí é igual... Tá dando para ver, mas eu vou falando se você não estiver conseguindo. Que é igual a 1000, depois você pode fazer as contas também. 1174. Olha aqui então. Que legal isso, pessoal. Essa regrinha básica que eu estou passando para você. Se eu preciso fazer uma janela 2 folhas, 3 folhas ou 4 folhas venezianas, indiferente, eu vou aplicar em todas as tipologias essa mesma fórmula. A altura do quadro é igual a 1000, porque a altura total da janela é 1000. Se aqui fosse 2000, seria 2000, certo? Então, 1000. Aí depois, largura do quadro menos 26 milímetros é igual a 1174. Qual que é a largura do quadro? Trilho. Trilho de baixo, trilho de cima. Então, largura do quadro, largura total. Aí, mas Fabiano, de onde você está pegando isso? Da largura total. Então, seria aqui, ó.
1000. Se eu for fazer uma conta aqui, seria isso aqui, ó. Largura do quadro, quanto que é? 1.200. Então seria isso aqui, ó. 1.200 menos 26 milímetros é igual a 1.174. E aí quando você muda o tamanho da janela, você só chega na fórmula e substitui aqui. Se a janela for 1.500, aqui você bota 1.500. Se for uma porta, balcão, você coloca aqui o tamanho da largura. E aí você vai fazer menos 26 e vai te dar o resultado final para você cortar aqui, ó, o trilho de cima e o trilho de baixo. E aí, indiferente da tipologia que você estiver fazendo. É um pouquinho mais avançado que eu estou falando. Então depois você pode voltar, rever, para que você possa absorver isso daqui. Mas se você for anotando assim, do jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó, a altura do quadro, você pode até colocar um pouquinho melhor aqui, ó, e escrever assim, ó. Pra você não ficar com dúvida. Colocar assim, ó, altura total, aí já sabe, total, altura total do quadro. É igual a 1000. Porque a altura aqui, eu vou botar um Hzinho aqui, ó, de altura. Na planta, né, na desenho técnico, a gente usa o H como altura, tá? Então aqui, ó, altura total do quadro igual a 1000. Aí você pode colocar aqui, ó, largura total do quadro igual menos 26 milímetros é igual ao tamanho da peça, né? É igual a trilho. Aí você pode colocar assim, ó, é igual a trilho. Pronto. Olha lá, ó. Largura total do quadro 1.200 menos 26 é igual a trilho. Aí você só vem com a substituição da fórmula. Qual que é a largura total do quadro? 1.200. 1.200. Qual que é a folga fixa? 26 milímetros. 26 milímetros. Ele é igual ao meu trilho. Qual que vai dar o tamanho? Vai dar 1000. Deixa eu ver aqui, para não falar errado para você. Vai dar 1.174. Então essa fórmula aqui aplicada seria para cortar qualquer trilho. Então aqui, ó. Se você fosse cortar esse trilho, ou esse trilho de 4 planos, ou o trilho de 3 planos, vou pegar aqui um de 3 planos. Ou um trilho de 3 planos, ou um trilho de 2 planos. Indiferente do trilho, seria aplicada essa mesma fórmula aqui. Pessoal, fala comigo aí, vocês estão entendendo? Preciso, porque para mim, eu tenho que a gente chama de a maldição do conhecimento. Para mim, isso aqui é bem claro, mas às vezes, quando a gente está explicando, a gente precisa ter um feedback. Você precisa usar tanto o nosso chat, e se você depois estiver vendo gravado, você pode utilizar para interagir na aula o nosso campo de comentário, onde você pode usar para deixar a sua dúvida. Eu vou responder a sua dúvida com muito carinho e atenção, porque para mim é importante também. E aí o campo de comentário acaba melhorando um pouco mais a aula se a gente não cobriu alguma coisa e se a gente não foi muito claro naquilo que a gente estava explicando. Conseguiram entender até aí? Então, é isso. É isso aí mesmo. Então, diferente da janela que você for fazer, se for veneziano, você vai utilizar isso daqui para o quadro. Porta-balcão, Fabiano, mesma coisa. Mesma coisa, você vai utilizar essa folga aqui. Hoje eu não estou falando de tipologia, hoje eu estou falando de folga e desconto. Então é mais avançado, não vou fazer lista de tipologia, mas vou explicar folga e desconto e como se faz as aplicações. Legal? Então você entendeu? Então aqui, ó, isso daqui se aplica para tudo, essa parte estrutural. E essa parte de dentro? Essa parte de dentro, ela tem variações. E agora nós vamos complementar essa fórmula aqui para a gente entender um pouco mais dessas variações das folhas. Vamos lá. Vamos pensar aqui nessas variações. Então aqui, consegui fazer a minha primeira parte, apliquei a folga de desconto e eu consegui. No final que eu apliquei as minhas fórmulas, medi com a trena daqui aqui deu 1 metro, medi daqui até aqui deu meu 1,20 m, meu 1.200. Então eu consegui fazer o trilho.
Agora a minha dificuldade aqui é fazer essa parte de dentro. Então, para portas balcão dá uma alterada. Então eu estou falando aqui, essa folga que eu vou falar agora é uma folga que você vai aplicar em janelas e venezianas, tá? Janela 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, veneziana de 3 folhas, veneziana de 2 folhas, veneziana de 4 folhas. Aqui também tem mais uma tipologia que você consegue aplicar, que é a veneziana 2 folhas. Está usando muito em prédio, né? Veneziana 2 folhas, eles para baratear um pouco, prédio mais popular, eles estão tirando essa folha de vidro aqui e está fazendo uma janela 2 folhas, e aí dentro da janela 2 folhas está colocando as palhetas aqui, e isso vai baratear o material. Então tá acontecendo isso aí, fica de olho nesse tipo de obra. Então aqui, com as folgas e os descontos que a gente vai aprender, você vai conseguir pelo menos fazer 4 tipos de tipologia diferente aplicando a mesma fórmula. Tá, vou usar uma regrinha padrão aqui para você sobre... Eu vou começar com a altura das folhas. Então você entende que se todas as folhas vão correr, todas essas alturas precisam ter a mesma medida? Como que eu aplico a medida? E aí existe também uma folga padronizada. Presta atenção nessa folga padronizada. Quando você fez essa estrutura, altura do quadro mais trilho, você vai ter aqui 1000, né, de altura por 1200. Você vai ter isso aqui pronto. Quando você tem isso aqui pronto, em qualquer janela e em qualquer veneziano da linha suprema, essa folga aqui vai ser padrão. Vamos lá. Para que eu consiga cortar essas alturas, eu já preciso ter determinado o tamanho da janela aqui, ó, 1000. Ela tem 1000. Eu vou aplicar uma fórmula bem simples para cortar a altura. Eu vou pegar a altura total da janela, da veneziana, com tela, sem tela. Então vamos lá, pegar a altura total. Agora essa fórmula aqui é para achar a altura da folha, tá bom? Então, ó, altura. Então vamos lá. Eu vou falando, tá? Altura total do quadro menos 50. Vou ter que apagar aqui, tá, pessoal? Aí depois você revê ou você vai anotando por etapas. Então isso aqui eu já não volto mais, tá? Isso aqui vocês disseram que entenderam. Altura total do quadro menos 50 é igual à altura da folha ou das folhas. Logo, todos esses perfis de altura aqui, eles precisam ter o mesmo tamanho. Então eu vou pegar a altura total do quadro, quanto que é? 1000. A altura total do quadro é 1000. Menos folga aplicada, 50. É igual à altura da folha. Quanto que eu vou cortar a altura da minha folha? 950. Aqui é milímetros. Se for centímetro, 95 centímetros. Então aqui, essa aqui é a terceira linha da nossa fórmula. E aí, aqui nós estamos achando a altura da nossa folha. Então é a altura total do quadro, 1000, menos 50, que é a folga aplicada, é igual à altura das folhas. Quais folhas? Para a janela 2 folhas, para a janela 2 folhas com tela, para a veneziana 2 folhas, para a veneziana 3 folhas. Mas se você precisar fazer umas 6 folhas, aí indiferente, olha só, indiferente. Tudo que você for fazer que é janela ou veneziana, vai ser tudo igual. Vai ser tudo igual. Por quê? Porque a base do trilho de baixo tem, e o do trilho de cima, para a veneziana 2 folhas, para a veneziana 3 folhas, para janelas e venezianas serão todas iguais, não vai alterar. Não vai alterar. Então, como não vai alterar, você vai aplicar isso aqui, ó. A altura total do quadro, menos 50, igual à altura das folhas. Entregando ouro para você aqui, sobre folgas e descontos. Agora, a gente resolveu um outro problema que a gente tinha aqui. Você pode até me perguntar, Fabiano, de onde vêm essas folgas? Essas folgas, elas vêm dos catálogos técnicos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui para você
transformando uma leitura de um catálogo técnico e de um desenho técnico, simplificando para você, criando fórmulas básicas para que você consiga aplicar. Porque para ensinar desenho técnico é um pouco mais complicado, mas com essas fórmulas aqui, você consegue aplicar para todas as janelas e todas as venezianas que você for fazer, aplica isso. Depois no final eu vou passar um resumo com toda a fórmula, tá? Então nós estamos na nossa segunda ou terceira linha da nossa fórmula. Então a primeira linha da nossa fórmula foi a altura do quadro, segunda linha da nossa fórmula foi os trilhos, terceira linha da nossa fórmula está sendo a altura das folhas, certo? Vai falar para mim, Fabiano, de onde vem esses 50? Esses 50 seria basicamente aqui. Aqui tem o trilho, e aí aqui, esse perfil aqui, ele vai aqui em cima, e aí vai ficar aqui uma folga aqui, ó. Ficar rodando, vai ficar uma folga. Essa folga que fica aqui, a gente aplica também ela em cima. A mesma folga que fica aqui, a gente aplica lá em cima. E aí a gente dá o desconto. E aí esse desconto, ele é padronizado representado por 50 milímetros, tá? No final, eu vou fazer uma parada para você que eu vou trocar um número só da fórmula e você vai conseguir aplicar em todas as portas balcão. Então é interessante você ficar até o final, porque às vezes a gente faz uma aula um pouco mais longa, mas o conteúdo vale a pena e é o que pede nesse momento, né? Bom, vocês entenderam essa daqui também? É simples essa, né? Você sempre vai pegar a altura total menos 50, você tem a altura de todas as janelas e todas as venezianas. Por que eu sempre estou falando janela e veneziana, janela e veneziana? Porque quando a gente for para a porta-balcão vai mudar um pouco a folga e o desconto. Então vamos ficar em janela e veneziana nessa nossa primeira aula e depois a gente só muda uma coisinha e aí você consegue aplicar também nas portas, tá? Mas entenda essa parada aqui. Agora eu quero descobrir as larguras. Como que eu vou descobrir essas larguras aqui? Como que eu vou descobrir essas larguras? Basicamente, a gente vai no desenho técnico e a gente puxa isso. E aí, quando a gente puxa isso, a gente consegue criar aqui mais uma linha. Então, vamos apagar essa linha aqui agora e vamos criar a nossa quarta linha dessa fórmula. E com essas 4 linhas, você vai conseguir aplicar em toda a linha suprema, tá? Então, vamos lá. Eu deixei anotado aqui, pessoal, porque como é muito número, muita coisa, eu preciso deixar anotado para a gente não passar errado para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos pegar primeiro a largura total do quadro, agora a gente está falando de largura, tá? 1.200. Vamos lá. Largura total do quadro. Aí menos, eu vou até colocar um parênteses aqui, né? Pera aí. Vamos lá. Vamos colocar aqui bem bonitinho para você. Menos 1.200. Pera aí. 1.200, pera aí. Largura total do quadro. Eu vou colocar menos 26. Peraí, largura total do quadro. Peraí, pessoal. Menos 26 daqui, né? Menos 26. Agora deu certo. Menos 26. Menos 100. Que é a soma de todos os perfis. Dividido por 2. Eu vou explicar direitinho, tá? E aí aqui daria largura da folha. Vou explicar. Tá. Vou explicar para você então aqui. Largura total do quadro, 1.200. Vamos lá. 1.200. A primeira folga lá que a gente tinha achado dos trilhos aqui, menos 26. Menos 100. Da onde vem esse 100? Esse 100 é a soma desses perfis, é a soma desse perfil de altura com esse perfil de altura, com esse perfil de altura, com esse perfil de altura. E aí, somando todos esses perfis de altura, dá 100. Eu vou dividir esse 100 por 2 e vai ser igual
a largura da minha folha. Então, 1.200 menos 26 menos 100 dividido por 2. Você pode fazer isso depois, mas eu já tenho aqui anotado para não estar usando calculadora. Mas basicamente, cada folha, no final, ela vai dar 537 milímetros. Legal? Então, cada perfil de largura aqui, ó, sou 0,53, aqui no caso das nossas janelas venezianas, cada uma dessas peças eu vou cortar com 537 quando eu aplicar essa fórmula aqui, ó. Então, guarda essa fórmula aqui. Legal. Então, todas as vezes que eu for achar uma largura para janelas de 2 folhas ou venezianas de 3 folhas, eu vou utilizar isso aqui. Essa fórmula, ela é aplicada na largura. A fórmula anterior, ela é aplicada na altura de todas, porque todas vão dar a mesma altura. Agora, essa fórmula de largura, ela é diferente. Essa fórmula de largura, ela serve para janela 2 folhas e janela 3 folhas. Ou seja, se eu for fazer uma janela 2 folhas com uma tela atrás, vai dar certo. Se eu for fazer só uma janela 2 folhas, vai dar certo. Se eu for fazer uma veneziana de 3 folhas, também vai dar certo. Então aqui você tem que anotar bonitinho que ela serve para uma janela 2 folhas, para uma janela 2 folhas com tela, para uma veneziana de 3 folhas. Essa fórmula aqui de largura serve para isso. Legal? E aí? Diz para mim se vocês estão entendendo. É, isso aí, exatamente isso. Então, as fórmulas anteriores, que é a fórmula para achar o quadro, é para toda a linha suprema. Então, se eu for fazer uma veneziana de 6 folhas ou for incluir e fazer uma janela de 4 folhas, indiferente. Para janelas e venezianas, vai usar essa primeira linha aqui, ela vai usar para todas. Segunda linha da nossa fórmula, vai usar também para todas as janelas e venezianas. Terceira linha, que é as alturas da folha, também para todas as nossas janelas e venezianas. A quarta linha é específica. Essa quarta linha, que é a folga da largura, aí ela vai se aplicar a janela 2 folhas, janela 2 folhas com tela mosquiteira, veneziana de 3 folhas ou veneziana de 2 folhas. E aí essa largura aqui vai se aplicar a isso. Vou escrever agora para você toda a fórmula e vou explicar como que com uma alteração só a gente vai conseguir aplicar ela em porta-balcão. Apenas uma alteração você já vai conseguir aplicar em porta-balcão. Então vamos lá. Vamos primeiro apagar tudo isso aqui. Primeiro apagar tudo isso aqui e vamos escrever a fórmula completa agora, depois da explicação, e o que nós vamos alterar para que a gente possa usar isso também na nossa porta-balcão. Tá achando difícil? Tá achando fácil? Tá entendendo? Basicamente é isso. Quando você tem uma explicação, fica mais fácil de entender. Da onde vem a folga, de onde vem o desconto, como que aplica. E tudo isso que eu estou te mostrando, você aprende dentro do curso Serralheiro 3.0. Dentro do curso Serralheiro 3.0, a gente tem uma área de membros com mais de 500 aulas. Os alunos acessam a área de membros, tem mais de 500 aulas, várias linhas, tudo organizado. Criamos um grupo de alunos, onde o aluno que entra para acessar a área de membros, ele também é inserido no grupo de alunos, onde eu estou lá diariamente, ajudando nas dúvidas que eles têm. E não se baseia, o suporte, ele não é apenas baseado nas aulas que estão dentro da nossa plataforma. Caso o aluno precise, como já precisou várias vezes, de criar alguma tipologia, alguma folga, algum desconto, alguma consultoria para desenvolver algum projeto que não estava lá dentro da nossa base, com muito carinho, a gente ajuda e depois ainda a gente coloca esse projeto dentro da nossa base para que a nossa base esteja sempre atualizada. Dentro da nossa base, do curso Serralheiro 3.0,
São aulas teóricas e aulas práticas. Corte, usinagem, montagem, quiçá até embalagem lá. Eu ensino como embalar as peças para você transportar de uma forma mais segura. O acesso ao curso Serralheiro 3.0 é um acesso vitalício com atualizações. Então, o acesso à plataforma é vitalício e você tem as atualizações. Existe uma diferença, que você entrou, é seu, vitalício. Você pode acessar. Perdeu a senha, não conseguiu acessar, me manda um e-mail e eu consigo manualmente inserir você novamente ou fazer novamente os seus dados para que você consiga acessar a área de membros. Agora, referente ao grupo de alunos, cada turma que eu monto tem um número ali limitado de alunos que eu consigo dar conta. Então, eu crio isso e aí eu dou um suporte dentro do grupo de alunos por 1 ano. Então, só para ficar claro, seu acesso à área de membros com mais de 500 aulas mais atualização é vitalício. A partir do momento que você entra, você é inserido no grupo de alunos. O seu acesso a grupo de aluno é de 1 ano. Por 1 ano eu consigo te dar esse acesso. Se depois de 1 ano você ainda quiser continuar, a gente pode conversar a esse respeito. Mas em 1 ano você já está dominando tudo sobre esquadrias de alumínio. E ainda eu lhe dou uma garantia, 7 dias, você pode entrar, ver toda a área de membros, você pode também entrar e interagir com os alunos, comigo dentro do grupo. E se depois de 7 dias você decidir que não é o que você queria e não atende às suas expectativas, você pode pedir sim a devolução do seu investimento. Isso é garantido por lei, 7 dias, tá bom? Outra coisa que eu posso te dizer é que o preço que nós estamos cobrando no curso Serralheiro 3.0 é somente para manter o projeto vivo. Então o link está aqui na descrição. Dá uma olhadinha, vai lá e dá uma olhadinha no curso Serralheiro 3.0 que eu tenho certeza que você vai se surpreender com o preço desse projeto. Vamos à fórmula que nós estamos desenvolvendo aqui. Olha só. Bem legal, né, pessoal? Então vamos lá. A primeira fórmula vai ser assim. A primeira linha, são 4 linhas. Eu vou colocar aqui. Linha 1 é altura. Eu vou falando que a minha letra não é muito bonita, não. Altura do quadro, e aí você vai anotando. É igual. A altura do quadro é igual. Vou colocar o perfil de altura, tá? É igual perfil, para ficar mais legal. Perfil de altura. Que aí você já sabe que é perfil de altura. Vamos para a nossa segunda linha da fórmula. Largura do quadro. Falei que era um pouquinho mais avançada, né? Menos 26 é igual aos trilhos. Nossa terceira linha é altura do quadro menos 50 é igual a altura da nossa folha. Altura das folhas. Depois, se um de vocês puder escrever no comentário aqui a fórmula certinha com toda a linha, vai ser bom para os outros alunos, tá? E aí a nossa terceira linha é a nossa linha que não dá para aplicar em tudo, só em algumas coisas, né? Então a nossa terceira linha da fórmula, vou pegar ela aqui, é a largura do quadro menos 26 milímetros menos 100 milímetros dividido por 2 é igual à largura
das nossas folhas. E aí, esses nossos 3 primeiros aqui, você vai aplicar tanto as janelas quanto a venezianas. Pode se aplicar todos. E aí aqui embaixo, hoje, nessa nossa primeira aula, a gente conseguiu cobrir janela 2 folhas com tela mosquiteira, que dá para fazer com essa fórmula de largura, veneziana 2 folhas e veneziana 3 folhas. Então essa fórmula aqui, que é nosso quarto ponto aqui, ó, nossa quarta linha, serve para essas tipologias. Legal? Agora, como que eu faço para aplicar isso na porta-balcão? Qual que é a diferença da porta-balcão? A diferença da porta-balcão está na altura do trilho de baixo. O trilho de baixo ele vai mudar a altura. E quando ele mudar a altura, ele vai mexer na folga. Então, olha só. Vamos pegar aqui alguma coisa aqui para a gente entender sobre isso. Vou mostrar para você primeiro das janelas. Vamos lá. Você está vendo aqui, ó, aqui até aqui, ó, tem 17, tá vendo? Tem 17. Isso aqui é para uma janela 2 folhas ou uma janela 4 folhas, certo? Vamos pegar agora aqui um diferente, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse trilho para 3 folhas aqui, ó. Daqui até aqui, ó, os mesmos 17. Então, por que a folga é a mesma? Porque a altura do trilho é a mesma. Aqui o de cima também, ó. Daqui até aqui, ó, ele me dando também o mesmo 17, certo? Agora, quando eu vou para a porta-balcão, vai me alterar isso. Quando eu vou para a porta-balcão, olha o quanto me altera isso, ó. Isso daqui é um trilho de 3 folhas de porta-balcão. Olha a diferença aqui, ó, tá vendo? O de cima vai continuar a mesma coisa, mas o de baixo, ó, aqui tá me dando 10,4. Então, se eu for fazer a porta-balcão, eu preciso fazer uma alteração na minha fórmula. E é só uma alteração, não são várias alterações. Aonde você vai fazer essa alteração? Nos trilhos e nos quadros? Não é na linha 1, que é a altura lá do quadro. Não é na linha 2, vai permanecer a mesma coisa. É na linha 3. Porque aqui na linha 3, a altura do quadro menos 50 é igual à altura das folhas. Isso aqui é para janelas e venezianas. Para a porta, e eu vou explicar também o trilho camarão. Fica aí, segura. Eu vou tirar esses 50 aqui, ó, percebe? Tá mantendo a mesma fórmula. Eu vou tirar esses 50 aqui e eu vou precisar diminuir essa folga. Então esse 50 eu vou diminuir ele para 40. E agora sim, eu consigo aplicar esses 3 aqui, ó, em qualquer porta-balcão que eu for fazer. 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, indiferente. Só alterando isso aqui. E aí você pode me perguntar assim, mas Fabiano, e se eu for utilizar o trilho macarrão, qual que vai ser essa folga? A beleza é que a folga vai permanecer a mesma. Se você for utilizar o trilho camarão, o trilho macarrão, a folga vai permanecer a mesma. Mas por que a folga vai permanecer a mesma se o trilho camarão ou o trilho cogumelo, é o mesmo, nomes diferentes para a mesma coisa, ele é menor? Por que a folga vai permanecer a mesma? Vou explicar para você. Quando você utilizar o trilho camarão, você vai ter que alterar a roldana que você vai usar na porta balcão. E quando você alterar a roldana, essa alteração da roldana é uma roldana diferente, ela vai compensar a diferença dos trilhos. Então, essa folga vai permanecer a mesma. Olha que aula, hein? Essa foi uma aula muito boa. Gostou da aula? Eu gostei da aula, gostei da explicação. Nunca tinha dado essa explicação dessa forma, né? Mas, olha só, ficou com dúvida? Uns 5 minutinhos aí para mim poder tirar a sua dúvida.